compreensão profunda de si mesmo começa com a conscientização de que grande parte de nossas vidas é moldada por padrões inconscientes que herdamos da sociedade, da família e da cultura. Muitas vezes, vivemos de maneira automática, reagindo a situações e expectativas externas, sem questionar se elas realmente refletem nossa verdade interior. Tornar-se consciente desses padrões é o primeiro passo para recuperar o controle sobre nossas escolhas, perceber nossas verdadeiras necessidades e desejos e começar a viver de forma alinhada com nossa essência mais autêntica. Prioritize significa reconhecer e respeitar seus próprios ritmos naturais, entendendo quando avançar, quando recuar, quando conectar-se com outros e quando precisar estar sozinho. Cada ser humano possui um ritmo único, uma dança própria entre esforço e descanso, interação e introspecção. Ao sintonizar-se com esses ciclos internos, descobre-se uma eficiência orgânica que nenhum sistema externo de produtividade poderia proporcionar, permitindo que a energia flua em harmonia com suas necessidades reais, em vez de se submeter às demandas e expectativas impostas pela sociedade. Um dos aspectos mais transformadores da cura interna é a reconciliação com sua criança interior. Todos carregamos dentro de nós a criança que fomos, curiosa, vulnerável e criativa, muitas vezes ferida por rejeições ou traumas que a fizeram se proteger e desconfiar do mundo. Jung enfatizou que curar essa criança é essencial para o processo de individuação, pois feridas não resolvidas continuam a influenciar decisões, relacionamentos e a percepção de si mesmo, mesmo de forma inconsciente. Dialogar com essa criança através da visualização ou da escrita, escutando suas necessidades, medos e sonhos, permite tornar-se o adulto amoroso que ela precisava, liberando energia psíquica antes presa em padrões de defesa e proteção. Outra dimensão central da cura interna é a reconexão com o inconsciente coletivo, esse vasto depósito de experiência humana compartilhada que transcende culturas e épocas. Jung explicou que ele se manifesta através de arquétipos, padrões universais, como o herói, a mãe, o sábio, a sombra, a ânima e o ânimos, que influenciam nossas decisões, atrações e comportamentos. Quando esses arquétipos são reprimidos, operam nas sombras, muitas vezes de forma distorcida. Quando reconhecidos e integrados, tornam-se aliados poderosos no crescimento pessoal. Encontrar equilíbrio entre eles permite que cada arquétipo se expresse de forma saudável, ajudando a superar obstáculos, transformar-se e viver com maior sabedoria e autenticidade. A cura interna, segundo Jung, envolve também o contato profundo com o self, o centro organizador da psique, que transcende e inclui o ego consciente. O self não é uma entidade separada, mas a totalidade do que você é, consciente e inconscientemente. O processo de individuação é o alinhamento contínuo com esse self, integrando sombras, respeitando ritmos naturais e priorizando sua autenticidade. Cada escolha de honrar sua verdade interior e integrar suas partes internas cria as condições para que o self se manifeste plenamente, promovendo crescimento, harmonia e uma vida mais significativa e alinhada com sua essência. Escolher-se, como Jung enfatizava, é uma prática diária que exige atenção constante aos pequenos momentos em que nos traímos a nós mesmos. Ignorar a intuição, dizer sim quando o corpo diz não, permanecer em situações que drenam nossa energia por medo do desconhecido. Tornar esses padrões conscientes reduz seu poder sobre nós, pois a consciência por si só é transformadora. Práticas como o momento
de pausa, onde respiramos e nos conectamos com nossos sentimentos antes de agir, e a imaginação ativa, um diálogo consciente com diferentes partes da psique, permitem que escutemos e integremos nossas supersonalidades, liberando energia e potencial de cura que antes estava represada. Abraçar a própria complexidade, como Jung nos ensinava, significa aceitar nossas contradições e imperfeições sem precisar manter uma fachada de coerência ou perfeição. Ao reconhecer que a psique é um ecossistema de vozes internas, damos espaço para todas elas, inclusive para críticas internas, crianças feridas ou sábios internos. Essa aceitação nos torna mais humanos, únicos e capazes de compaixão verdadeira, tanto conosco quanto com os outros. Quanto mais integrados estivermos internamente, mais conseguimos perceber e aceitar a complexidade nos outros, transformando nossos relacionamentos e interações em algo mais genuíno e significativo. Praticar atenção consciente e o momento de pausa é reconhecer o espaço entre estímulo e resposta, onde reside o verdadeiro poder de escolha. Em vez de reagir automaticamente aos padrões habituais, você aprende a respirar, conectar-se com suas necessidades e responder a partir de clareza e autenticidade. Esse simples gesto, embora pareça pequeno, é revolucionário. Ele permite que você recupere seu poder pessoal, transforme padrões inconscientes em escolhas conscientes e comece a viver de acordo com sua verdade interior, abrindo caminho para decisões alinhadas com sua essência e não apenas com hábitos ou expectativas externas. A prática da imaginação ativa consiste em dialogar conscientemente com as diferentes partes da sua psique, permitindo que todas se expressem sem censura e sendo receptivo às suas mensagens. Você pode se comunicar com essas subpersonalidades por meio da escrita, do desenho, do movimento ou da visualização, sempre ouvindo com curiosidade genuína. Ao fazer isso, descobre aspectos valiosos de si mesmo, desde o crítico interno até a criança ferida ou o sábio interior, reconhecendo que cada parte tem algo a oferecer. Honrar essa complexidade interna é essencial para priorizar-se, pois a verdadeira integridade não exige coerência perfeita, mas sim aceitação das contradições que tornam você humano e único. Quando você abraça essa complexidade interna, seus relacionamentos externos também se transformam. Você se torna mais compassivo, mais tolerante e mais capaz de aceitar a complexidade nos outros. A autocompaixão se torna a base para oferecer verdadeira compreensão aos outros, pois só quem se trata com gentileza pode genuinamente estender essa gentileza. Conhecer-se profundamente permite conhecer e se relacionar de forma autêntica com os demais, tornando possível escutar não apenas as palavras, mas a verdade por trás delas, respondendo a partir de clareza e generosidade genuínas. Imagine um mundo onde cada pessoa tivesse feito seu trabalho interno, priorizando sua própria cura e autenticidade. Não seria um mundo perfeito, mas seria um mundo onde relacionamentos se baseariam em verdade, em vez de manipulação, onde conflitos se tornariam oportunidades de entendimento mais profundo, e cada pessoa ofereceria seus dons únicos em vez de se conformar com a mediocridade segura. Essa possibilidade começa com a sua decisão, aqui e agora, de priorizar-se, escolher-se e permitir que sua cura flua sem os limites artificiais que você ou outros impuseram. A decisão de priorizar-se não é um ato isolado, mas uma prática contínua, momento a momento. Cada escolha consciente de escutar sua intuição, honrar seus sentimentos, estabelecer limites saudáveis e permitir-se vulnerável e autêntico é um passo na direção da sua totalidade. Nesse processo, você não apenas transforma sua própria vida,
mas também influencia positivamente o ambiente ao seu redor, contribuindo para a cura coletiva. Reconheça que suas feridas contêm os códigos da sua cura. Suas sombras escondem seus dons mais poderosos e seus medos indicam exatamente para onde você precisa ir para crescer. Cada ato de autenticidade é um convite a despertar mais plenamente e viver de forma mais consciente e significativa. Respeito aos ciclos naturais significa reconhecer quando avançar ou recuar, entendendo que cada pessoa tem seu ritmo próprio e que forçar-se a cumprir padrões externos ou expectativas alheias gera desconexão e culpa desnecessária. O verdadeiro respeito a si mesmo envolve escutar os sinais do corpo, da mente e das emoções, alinhando suas ações com suas necessidades internas, em vez de se submeter cegamente a demandas externas, criando uma vida mais harmoniosa e eficiente de acordo com seu fluxo natural. A reconciliação com a criança interior envolve curar feridas do passado, reconhecendo a vulnerabilidade, curiosidade e espontaneidade que foram reprimidas ou feridas ao longo da vida. Isso se dá através do diálogo interno, da visualização ou da escrita, permitindo que essa criança seja ouvida e acolhida com atenção e respeito. Ao se tornar o adulto protetor e amoroso que ela precisava, você integra aspectos essenciais da sua personalidade, liberando energia psíquica que antes estava presa em padrões de defesa e abrindo caminho para uma vida mais completa e autêntica. A recuperação de qualidades perdidas acontece à medida que você integra sua criança interior, permitindo que a criatividade, a capacidade de assombro, a espontaneidade e a presença plena no momento retornem à sua vida. Essas qualidades, muitas vezes consideradas infantis, são na verdade aspectos essenciais de um ser humano completo e integrado, e resgatá-las fortalece a autenticidade e a vitalidade do seu dia a dia, proporcionando uma experiência mais rica e significativa da existência. A conexão com o inconsciente coletivo envolve reconhecer os arquétipos universais que moldam comportamentos, decisões e percepções. E nos lembra que esses padrões primordiais, menos como o herói, a mãe, o sábio, o trapaceiro, a sombra, a ânima e o ânimos, são forças vivas dentro da psique humana. Integrá-los conscientemente permite que esses arquétipos atuem como aliados no crescimento e na cura, em vez de operarem de forma distorcida ou destrutiva nas sombras de nossa mente. O equilíbrio entre arquétipos consiste em permitir que cada um se expresse de maneira saudável e apropriada, sem sobredimensionar ou reprimir qualquer parte da psique. E enfatiza que o herói, a sombra, a ânima, o sábio e outros arquétipos devem encontrar uma dinâmica equilibrada dentro de nós, de modo que cada força contribua para o crescimento e a tomada de decisões conscientes, evitando padrões destrutivos ou desequilíbrios que prejudiquem nosso desenvolvimento pessoal e emocional. A integração psicológica e espiritual envolve reconhecer o self como a totalidade, que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. E apontava que alinhar-se com essa essência mais profunda significa não apenas lidar com traumas ou padrões disfuncionais, mas reconectar-se com a própria natureza interior, permitindo que a consciência e o espírito trabalhem juntos, em harmonia, promovendo um crescimento que transcende o ego e nutre a plenitude do ser. Escolher a autenticidade sobre a aprovação externa significa tomar decisões e agir de acordo com a própria verdade interior, em vez de buscar constantemente a aceitação ou aprovação de outros. E enfatizava que, ao priorizar-se dessa forma, você cria as condições para que o self se manifeste plenamente.
permitindo que sua energia, criatividade e propósito fluam sem limitações impostas por expectativas externas. O processo contínuo de individuação é a ideia de que a cura interna e o desenvolvimento pessoal não têm um ponto final. É uma jornada constante de consciência e alinhamento com seu self. Jung ensinava que a vida é uma dança entre o consciente e o inconsciente. E cada passo de autoentendimento e integração fortalece sua autenticidade, permitindo que você se torne cada vez mais completo ao longo do tempo. A importância da comunidade refere-se e buscar guias, mentores e pessoas que estejam realizando seu próprio trabalho interno, formando uma rede de apoio que reflita e celebre sua autenticidade. Jung enfatizava que o desenvolvimento pessoal não acontece isoladamente. Relacionar-se com outros conscientes ajuda a fortalecer seu próprio crescimento e oferece espelhos para perceber sua verdade interior. A ação concreta e prática diária envolve pequenos passos que, acumulados, promovem mudanças significativas na vida. Pode ser dedicar alguns minutos à escrita reflexiva, ter conversas honestas adiadas ou permitir-se sentir plenamente emoções reprimidas. Jung destacava que a consciência se fortalece por meio de práticas consistentes, e esses pequenos atos são fundamentais para reivindicar seu poder pessoal e transformar padrões inconscientes. Os sinais do mal-estar indicam que doenças físicas, emoções negativas ou ansiedades podem ser mensagens do corpo e da psique, sinalizando que partes de sua verdade interior estão sendo ignoradas. Jung enfatizava que escutar esses sinais é essencial para a cura, pois eles revelam o que precisa ser reconhecido e integrado para restaurar equilíbrio e autenticidade. O diálogo entre interior e exterior envolve desenvolver a capacidade de integrar sua autenticidade pessoal às demandas do mundo, expressando sua essência em qualquer contexto. Isso significa não abandonar suas responsabilidades, nem se conformar, mas encontrar maneiras criativas de viver sua verdade interior enquanto participa plenamente da vida ao redor. Escolha consciente diária significa perceber que cada momento oferece uma oportunidade de optar pela autenticidade e pela cura interna. Não se trata de uma decisão única ou eventual, mas de um compromisso contínuo de alinhar pensamentos, emoções e ações com a verdade do seu self. A cada escolha, mesmo que pequena, você fortalece a consciência de quem realmente é, rompendo padrões automáticos e criando espaço para que sua vida reflita mais fielmente seus valores, necessidades e essência. Essa prática diária transforma o ordinário em significativo, pois cada instante se torna um passo deliberado rumo à plenitude e à integração interna. O reconhecimento de padrões inconscientes envolve perceber como certas traições a si mesmo se repetem ao longo do tempo. Ignorar sua intuição, dizer sim quando o corpo grita não, ou permanecer em situações que drenam sua energia, por medo do desconhecido. Jung nos lembra que muitos dos desafios que chamamos de destino são, na verdade, o resultado de padrões inconscientes que seguimos automaticamente. Tornar esses padrões conscientes é libertador, porque uma vez identificados, eles perdem o poder de controlar sua vida, permitindo escolhas mais alinhadas com sua verdade interior e com o caminho de crescimento e cura que você deseja trilhar. O momento de pausa é esse espaço breve entre um estímulo e sua resposta, onde reside seu verdadeiro poder de escolha. Em vez de reagir automaticamente com base em hábitos antigos, padrões de complacência ou reatividade, você cria um instante para respirar, conectar-se com o que realmente sente e precisa, e então agir a partir desse lugar de clareza. Essa prática simples, mas profunda, transforma sua relação com o mundo, pois você deixa de ser controlado pelo passado
ou pelas expectativas externas e passa a tomar decisões conscientes que refletem sua autenticidade e promovem seu crescimento. Interior. A imaginação ativa é um diálogo consciente com as diferentes partes da sua psique, permitindo que cada uma se expresse livremente sem censura. Por meio da escrita, do desenho, do movimento ou da visualização, você cria um espaço seguro para ouvir o crítico interno, a criança ferida ou o sábio interior. Cada subpersonalidade contém insights e orientações valiosas, e ao escutá-las com curiosidade genuína, você integra aspectos antes ignorados, promovendo equilíbrio interno e uma compreensão mais profunda de si mesmo. Aceitar a complexidade interna significa abraçar suas contradições, imperfeições e múltiplas facetas como partes essenciais da sua humanidade e singularidade. Em vez de tentar se encaixar em padrões de coerência ou perfeição impostos pela sociedade, você reconhece que ser multifacetado e em processo é natural e libertador. Essa aceitação permite que você viva de forma mais autêntica, sem máscaras, e estabelece uma base sólida para a integração de todos os aspectos da sua psique, transformando vulnerabilidades em forças e promovendo um senso profundo de autocompaixão. Significa ser gentil e compreensivo consigo mesmo, reconhecendo suas limitações e erros, sem julgamento severo. Esse cuidado interno não é luxo nem indulgência, mas a base a partir da qual a verdadeira compaixão pelos outros pode fluir. Quando você se trata com compreensão e paciência, cria um espaço seguro para explorar suas emoções, enfrentar desafios e crescer. A autocompaixão fortalece sua resiliência emocional e permite que você se relacione com os outros de maneira mais empática e autêntica, refletindo a aceitação que pratica internamente. Integrar sua autenticidade e complexidade interna impacta diretamente seus relacionamentos externos, ao aceitar suas próprias contradições e múltiplas facetas. Você se torna mais compassivo, tolerante e capaz de enxergar a complexidade nos outros. Essa clareza interna permite ouvir verdadeiramente, responder com generosidade e estabelecer conexões profundas, baseadas em compreensão mútua, em vez de expectativas ou julgamentos. Sua presença autêntica serve como um espelho para que outros também se permitam revelar suas verdadeiras essências. O caminho da autenticidade não é fácil. Ele envolve resistência, momentos de dúvida, medo e até desespero. No entanto, enfrentar esses desafios faz parte do processo de despertar. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e alinhamento com sua essência mais profunda. Ao persistir nesse caminho, mesmo diante de obstáculos internos e externos, você constrói uma vida plena, significativa e coerente com quem você realmente é, vivendo de acordo com sua verdade interior. A alegria profunda e sustentável não vem de conquistas externas, aprovação alheia ou posses materiais, mas emerge naturalmente quando você está conectado com sua própria verdade e essência. É a satisfação duradoura que surge do alinhamento consigo mesmo, da autenticidade e da integração das partes internas, oferecendo uma sensação de plenitude que transcende circunstâncias passageiras. A contribuição para o coletivo surge quando a cura individual é vivida plenamente, pois cada pessoa que integra suas sombras vive a partir de sua autenticidade e realiza seu trabalho interno, impacta o inconsciente coletivo. Assim, ao priorizar sua própria evolução, você participa de uma transformação mais ampla, influenciando positivamente a sociedade e criando um efeito multiplicador que beneficia outros ao seu redor. A ordem secreta no caos refere-se à compreensão de que suas feridas, medos, sombras e desafios internos contêm códigos ocultos para seu crescimento e evolução pessoal.
Ao olhar para essas partes difíceis de si mesmo com atenção e abertura, você descobre padrões, lições e oportunidades de transformação que revelam a harmonia e a inteligência subjacentes mesmo nas experiências mais caóticas. A sincronicidade e a presença consistem em estar atento aos sinais, coincidências e momentos de despertar que aparecem em sua vida. Reconhecer essas experiências como oportunidades significativas permite alinhar-se com seu crescimento interior e agir em sintonia com a inteligência maior que orienta sua jornada, transformando acontecimentos aparentemente aleatórios em guias para sua evolução pessoal e espiritual.